Gente, pode sentar, por gentileza? E eu já queria chamar aqui um jovem senhor. E agora ele é um jovem senhor. Ele era um jovem até então, um jovem. Ele continua sendo jovem, mas agora é um jovem senhor. E hoje é a primeira vez que ele vai estar compartilhando a palavra aqui nos jovens. Então eu já queria encorajar vocês a abrirem o coração de vocês. Se tem um povo, e se tem uma característica que o povo da Monte Serra tem, os jovens, os adolescentes, os adultos, é que essa igreja ela tem um coração muito amoroso e muito receptivo. Todos que passam aqui para pregar, para falar, nunca é levado em conta o nome ou quem é a pessoa, mas sempre o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Eu gostaria que você estivesse com o coração aberto aqui, porque não é sobre pastor, não é sobre André, não é sobre Tércio, não é sobre Leandro, é tudo sobre Jesus aqui nesse lugar. E Ele usa quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, porque a palavra dEle é viva e poderosa. E não é homem que transforma o nosso coração e o seu coração, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Queria que vocês aplaudissem a Jesus pela vida desse jovem senhor, casado agora. Aplauda Jesus pela vida do Thiago Miranda. Sobe aí, Thiago. Casado com a Camila. Sobe aqui, Camila, também, por gentileza, para ele apresentar a esposa dele. Uma salva de palmas. Gente, eu não tenho toque, tá? Eu juro que eu não tenho toque. Mas tem um buraco ali no meio das cadeiras ali, ó. Aquela galera lá do fundo, fecha esse buraco aqui, Andrezão. Puxa a fila aí, mano. Vocês todos aí. Aqui tem um buraquinho aqui também na frente, ó. Bonito aqui esse buraco. Aí, mano, glória a Deus. Galera lá do fundão, pode vir mais pro meio, por gentileza. Porque daqui a gente não consegue enxergar o rosto de vocês, realmente. Da televisão para trás, começa a ficar difícil enxergar o rosto de vocês. Então, se vocês estiverem dormindo, a gente não consegue ver. Mas Deus está vendo. Gente, a gente está aqui com o Thiago. Ele vai ter o privilégio de dizer o nome dele depois, mas eu já falei. E o Thiago, esse ano, recebeu um presente do Senhor, que foi a Camila. Uma mulher de Deus, uma mulher que tem sido... Enfim, vou deixar o Thiago elogiar a mulher dele. Vai ficar melhor para ele elogiar do que eu. Mas a Camila tem sido uma bênção no meio dos jovens, na nossa igreja, na nossa família, mas principalmente na vida do Thiago. Tem sido uma bênção. E eles têm sido realmente dois servos incansáveis na obra do Senhor. E eles têm dado um bom testemunho de homem e mulher, de um casal que anda com Deus e busca agradar o coração de Deus. Assim como eu, Michele, toda a equipe pastoral, todos nós temos muitas áreas e muitas oportunidades de crescimento. Não é diferente de vocês. Vocês também têm muitas áreas e oportunidades de crescimento. Mas Deus tem visto o coração de vocês e essa busca de querer agradar o Senhor. Então com esse testemunho que Ele tem dado diante do rebanho de Jesus, diante da igreja de Jesus, que Deus hoje chamou o Thiago para poder compartilhar aquilo que está no coração dele. Então quero que você abra o seu coração, fique muito animado, celebre junto com o Thiago cada palavra que ele disser, chore, sorria e glorifique a Deus, porque o Thiago não tem nada para oferecer para vocês, mas Deus vai falar com vocês, eu sei. Pode levantar a mão de vocês na direção do Thiago. Eu queria dar o privilégio para o Fernando. Fernando, vem aqui. Silvia também. Os pais do Thiago. Uma salva de palmas para esse casal bonito. Primeiro eu peço para levantar as mãos, depois eu chamo a pessoa para orar, né? Vocês pensaram nisso, né?
Pode baixar a mão, espera um pouquinho. Vem aqui do lado de cá, mano. Levante a mão na direção do Tiago aí. A gente não só quer abençoar a vida do Tiago para a mensagem de hoje, mas a gente quer abençoar a vida do Tiago para essa jornada que ele tem vivido com Jesus. Esse chamado para o ministério, tudo que ele vai viver ainda com o Senhor. Nós queremos abençoar eles como família para os próximos anos, próximos 10, 15, 20 anos. Que essa família multiplique e cresça para a glória de Jesus. Amém. Pai, te agradecemos nessa noite por estarmos aqui. Obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. E nesse momento queremos colocar nossas vidas em tuas mãos, para que tu venha falar com a gente nessa noite. Deus, abre os nossos corações para a tua palavra. Que seja uma noite de salvação, uma noite de libertação, de transformação de vidas. E Pai, eu peço pelo Tiago, que ele possa diminuir e que tu venha crescer, Senhor. Que a tua palavra, que é poderosa, Senhor, seja ministrada por ele, Senhor. E que nesta noite, Senhor, o teu nome seja glorificado em tudo, Senhor. Muito obrigado. Eu oro e agradeço e abençoo a vida do Tiago, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Levi. Bom, acho que o André não deixou muita coisa para eu falar ainda, mas vamos lá. Gente, eu sou o Tiago, sou um discípulo de Jesus, agora eu sou casado há exatos 4 meses, 25 dias e 3 horas, exatamente, 3 horas casado com a Camila. Amém? Essa linda mulher de Deus aí que é uma bênção na minha vida. Gente, antes da gente começar, quero orar mais uma vez para a gente consagrar esse tempo a Deus e consagrar tudo que Ele tem essa noite para a gente. Amém? Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel, Pai. Deus, a gente não tem nada, Pai. Não tem nada que a gente possa dizer, nada que a gente possa expressar, Deus, que possa chegar perto, Deus, de tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Deus, é inimaginável, Pai, tudo que o Senhor tem feito. E eu te peço agora, Pai, sobre essa noite, Pai, que o Teu nome, Pai, seja elevado aqui hoje, Pai. O Teu nome seja glorificado aqui, Deus. E nós te colocamos, Pai, tudo nas Tuas mãos, Deus. Abençoa, Pai, cada pessoa que está aqui hoje, Deus, e que o Senhor possa falar sobre a vida de cada um deles, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo 126. Esse é um texto muito especial para mim e para a Camila, que é o texto do nosso casamento. É o texto que a gente escolheu para representar tudo que Deus fez na nossa vida. E tem sido incrível toda essa jornada e tudo que Ele tem feito até aqui. Todo mundo achou? Aí. Salmo 126, ele diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Esse é um salmo
que não temos o autor dele, mas que ele foi escrito num período da história de Judá, do reino de Judá, em que eles estavam voltando de um exílio na Babilônia, né? O reino de Judá, ele foi, assim como o reino de Israel, ele foi infiel a Deus, ele não seguiu o que Deus tinha ordenado para o povo, não seguiu os mandamentos, cada rei foi sendo um pior que o outro, embora com algumas exceções de alguns reis, eles fossem bons e adorassem a Deus, mas a maioria deles foi infiel. Alguns reis até chegaram a queimar os filhos primogênitos deles a Baal. E Deus não gostou nem um pouco disso. Mas Deus, ele não resolveu destruir aquele povo. Deus resolveu ter misericórdia, e ele foi lá e mandou os profetas falarem para o povo. E aí os profetas falaram aquilo que disseram, aquilo que Judá estava fazendo de errado, mas aí eles foram lá e continuaram errando, chegaram a ridicularizar os profetas, chegaram a prender eles, chegaram a matar alguns profetas, porém, Deus continuou sendo misericordioso por muito tempo. Mas chegou um momento que não dava mais. Judá precisava receber essa disciplina de Deus, né? E lá em 2 Crônicas, no capítulo 36, diz que Deus advertiu o povo várias vezes, por meio dos profetas, tudo isso que eu falei, mas eles desprezaram a compaixão que Deus tinha com eles. Eles desprezaram isso. O povo preferiu seguir a vontade deles. Deus então usa a Babilônia para disciplinar eles, e eles fazem uma destruição terrível em Judá. Eles quebram o muro, destroem completamente o muro, derrubam o templo, levam pessoas cativas. Os que não morreram foram levados como prisioneiros. Alguns, pela graça de Deus, puderam viver uma outra vida, como o exemplo de Daniel, mas Daniel foi uma exceção, porque a maior parte do povo estava sofrendo. E esse salmo agora ele é composto quando Deus cumpre uma promessa que ele tinha feito pelo profeta Jeremias, dizendo, não, isso aqui vai durar 70 anos, e quando vocês voltarem, vocês vão poder voltar, né? Depois de 70 anos, vocês vão poder voltar para a terra de vocês. E aqui a gente está vendo agora esse exato momento, o momento do cumprimento da promessa. Eu acho interessante que muitas vezes a gente lê o Antigo Testamento e a gente pensa apenas na justiça de Deus sendo aplicada. E ele realmente, muitas e muitas vezes, aplica a sua justiça. Mas essa justiça, muitas vezes, é uma dor que o povo dele precisava passar. Porque, como disse um dos meus autores favoritos, C.S. Lewis, ele disse que a dor é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Então, muitas vezes, para podermos ouvir Deus, ele precisa fazer isso, infelizmente. Mas aqui, a gente está vendo um pouco da misericórdia de Deus, que depois de 70 anos longe da terra, depois de uma geração já estar longe, muitos nem terem nascido lá, a maioria nem nasceu, e uns poucas pessoas que eram novas quando aconteceu a destruição, agora podem estar vendo já como idosos. Os netos deles já estão vendo a terra, e esses netos nasceram no exílio. Mas o que eu vejo como mais marcante aqui no início desse salmo é que em nenhum momento o salmista está reclamando. Por que Deus fez isso conosco? Na verdade, essa primeira parte do salmo, ela é marcada por uma gratidão pelo passado. Essa gratidão pelo que Deus fez para eles, porque eles não mereciam. A gratidão deles é apesar deles mesmos, é apesar de qualquer coisa que eles poderiam ter feito, porque, sinceramente, eles não mereceram, eles não mereceriam. E eu certamente não ia merecer isso também, certamente. Mas, olha o que o versículo diz: quando o Senhor trouxe de volta os cativos de Sião, foi como um sonho.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, ele concordando com os povos vizinhos, dizendo: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O salmista está expressando uma gratidão pelo que Deus fez, porque para eles é como se aquilo não fosse real. Eles lá parecia um sonho, porque certamente, se ele é uma criança nascida no exílio, ele nunca nem viu a terra. Ele nunca nem viu tudo isso. Então, ele diz: parece um sonho. Eu lembro que no dia do nosso casamento, as pessoas perguntavam: e aí, como é que tu tá e tal? Eu falava: cara, não parece real. Tanto para mim quanto para a Camila, a gente ficava falando: nossa, nem parece real. Às vezes eu acho que eu vou acordar e vai ter esse passo. Eu vou acordar e eu vou voltar um ano atrás e vai dizer: não, falta um ano ainda para o casamento. Mas na verdade não foi isso. Deus fez grandes coisas pelo povo. E nada disso parecia ser real. Isso porque quando Deus faz, não tem quem possa explicar nada. Quando Deus faz, é sem explicação. Agora eu quero trazer um pouco da situação que eles estavam vivendo lá na Babilônia. No Salmo 137, até o verso 6, ele mostra um pouco disso. Porque os salmos, eles têm vários tipos de salmos, né? Eles têm salmos que expressam alegria, tem salmos que expressam dor, tem que expressam júbilo, mas tem muitos que expressam esperança e muitos a angústia. E esse aqui é um salmo que ele expressa a angústia que o povo estava vivendo. O Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? E aqui ele faz uma afirmação bem forte. Algumas afirmações bem fortes, na verdade. Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a minha língua grude no céu da boca, se eu não lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Essa era a dor, esse era o sentimento que eles estavam passando. Uma dor, uma tristeza profunda que foi causada pelas consequências dos atos deles. Foi causado. Mas agora Deus mostra a sua misericórdia. Então, se antes eles não poderiam cantar, se eles se negavam a cantar, agora eles têm um novo cântico. Se antes eles não poderiam sorrir, eles se negavam a sorrir, então agora eles são livres para isso. Se antes eles estavam longe, agora então Deus traz eles de volta para casa. Olhando tudo isso, eu lembro da minha própria história, né? Eu nasci num lar cristão, graças aos meus pais, graças a Deus e graças aos meus pais, né? E, enfim, com o tempo, o meu coração ele foi se afastando de Deus, o meu coração foi indo cada vez mais longe dele. E não tinha... Na verdade, eu nem queria. Eu só não tinha coragem de dizer aos meus pais que eu não queria mais ir para a igreja, mas eu continuava lá. Eu era religioso demais para isso, para dizer que eu não queria mais. Mas graças a Deus, lembro que quando a gente veio aqui para Monserrat, foi a minha época mais distante. Isso faz agora 8 anos. 9 anos. Jesus amado. Que loucura. E faz 9 anos agora e
Cara, aí eu vejo hoje como a graça de Deus a gente ter vindo para cá. Porque eu não estaria aqui hoje se não fosse, primeiramente por Deus, mas depois por tudo que Ele fez na minha vida aqui. Me apresentou novos amigos, novas pessoas que me influenciam e que me trazem para mais perto de Deus. Tudo isso é obra de Deus. Por isso que o Salmo 126, principalmente agora o verso 3, ele é tão importante. Então, falar tanto comigo, porque grandes coisas fez o Senhor. Olha, eu vou dizer que eu não mereço nada do que Deus fez pela minha vida até aqui. Não mereço mesmo. O único motivo de eu estar aqui hoje, essa é a misericórdia de Deus. O texto vai continuar, e agora no verso 3, ele vai afirmar isso. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E eu acho interessante que aqui, no verso 2, ele diz assim: até nas outras nações se diziam, o Senhor fez grandes coisas por eles, fez grandiosas coisas por este povo. Eu acho interessante que isso mostra que quando Deus ele chega na nossa vida, quando Deus entra na nossa vida, todas as coisas mudam. Tudo começa a mudar. Quando o Senhor entra na nossa vida, quando a gente coloca Deus no lugar certo, a gente colocou aqui Deus no lugar correto, as coisas começam a mudar. E as coisas começam a mudar de um jeito tão grande, de um jeito tão especial, que até mesmo as pessoas que conviviam com a gente começam a perceber essa mudança. Aqui nesse caso são as nações, as nações que provavelmente estavam rindo de Judá quando a Babilônia invadiu. As nações que provavelmente zombaram de Judá. As pessoas, os povos que viram Judá sendo levado para o cativeiro, sendo levado para esse exílio, provavelmente riram, provavelmente nem queriam que Jerusalém voltasse. Mas agora eles estão vendo, e eles estão podendo reconhecer as coisas que Deus fez. Gente, quando Deus entra na nossa vida, todas as pessoas à nossa volta começam a reconhecer Ele. Quando Deus restaura, as pessoas reconhecem as mudanças que Deus faz. Eles reconhecem que o poder de Deus é capaz de mudar vidas. E mais importante, é nós mesmos reconhecermos o que Deus fez na nossa vida. Grandes coisas fez o Senhor, e por isso estamos alegres. A restauração que Deus fez na vida deles, a restauração que Deus provoca na vida deles, era o mais importante, era o principal motivo de gratidão na vida deles. Eles estavam gratos a Deus. As mudanças que Deus faz na nossa vida, a graça e a misericórdia dele, já são mais do que o suficientes para a gente ter uma eterna gratidão por ele. Mas aí tu pode me dizer assim, mas era fácil. Eles estavam de volta na terra deles. A vida deles agora ia ser bem mais tranquila estando lá, Na verdade, não. Na verdade, Jerusalém, depois de 70 anos, estava destruída. Deus ainda ia precisar trazer muito mais restauração no presente. O presente deles agora era de muito trabalho. Depois do retorno, ainda teria muito trabalho para ser feito. O muro, as casas, o templo, tudo estava completamente destruído. Em Neemias, eu acho interessante que eles contam que existiam momentos em que eles precisavam trabalhar na construção, enquanto eles ainda tinham uma espada na outra mão. Eles precisavam trabalhar e ser vigilantes o tempo todo,
porque eles estavam completamente desprotegidos. A proteção deles, a única proteção que eles tinham era o Deus. Era a única coisa que eles tinham. Eu não lembro agora se está em Esdras ou em Neemias, mas diz que quando o povo vê os alicerces do novo templo, e eles olham o alicerce, diz que era um clamor tão grande que eles não sabiam diferenciar o que era o riso de quem havia chego agora, de quem estava vendo o templo pela primeira vez, mas também não conseguiam diferenciar do choro, daqueles que viram o templo na glória do templo, ele construído, e agora eles choravam porque eles estavam vendo o que aconteceu com aquilo. Era algo muito grande o que Deus ainda precisava fazer. O muro, as casas, o templo, tudo. Tudo ainda tinha muito trabalho a se fazer. Fora também os inimigos que tentaram muitas vezes impedir o trabalho, e em certa ocasião eles até mesmo conseguiram parar por um tempo a reconstrução. Mas ainda assim, Deus não estava parado. Deus não se calou diante de tudo isso. Eu acho interessante que tem uma outra versão que diz, traz de volta os cativos, né? Ou seja, ainda tinha gente que ainda estava no exílio. Aquelas pessoas que estavam ali no momento em que esse salmo foi escrito, ainda tinha muito mais gente fora. Ou seja, muitas pessoas ainda precisavam voltar. Jerusalém era um quadro da espiritualidade do que aquele povo estava vivendo. Jerusalém era isso. E eu te faço uma pergunta, né? Quantas pessoas hoje, à tua volta, ainda precisam voltar? Quantas pessoas hoje, talvez do teu lado, na faculdade, no trabalho, ainda estão ali como os que ainda não tinham retornado, como as pessoas que estão exiladas espiritualmente? Será que tu tem feito alguma coisa por essas pessoas? Será que tu tem orado por essas pessoas? Porque aqui o salmista está fazendo isso. Ele está orando, Deus, continua fazendo a tua obra, Pai. Continua trazendo essas pessoas de volta para ti. Traz, Deus, não para por aqui. Eu acho interessante que no versículo 4, né, ele fala, Senhor, restaura-nos. Ou também, né, traz de volta os cativos. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Tem uma outra versão que fala sobre as torrentes do Negueb. As torrentes do Negueb é um fenômeno natural que o que acontece? Jerusalém, Israel como um todo ali, ele é um relevo muito desigual, assim. Então, tem partes muito altas e tu vai ter partes muito baixas em Jerusalém. Então, quando chove nas montanhas, onde é frio e em alguns momentos até neva, quando chove nas montanhas, a chuva começa a descer. E de repente, gente, é um negócio inexplicável. Do nada, inesperadamente, começa a aparecer um rio no meio do deserto. E esse rio leva tudo. É incrível. Tem alguns vídeos, eu não consegui pegar um, mas tem um dos vídeos que as pessoas estão ali, estão fotografando. Nossa, olha, estão impressionadas com a água vindo, e aí de repente a água já está no pé delas, porque a água vem com muita força, a água vem rápido, e as pessoas chegam até mesmo a ficar ilhadas. É isso que esse salmista pede, é isso que o autor está pedindo. Ele pede para que Deus restaure vida em lugares secos. Ele pede para que Deus traga vida onde aparentemente tudo morreu. Ele pede salvação onde aparentemente não tem mais salvação. De repente tu está vendo ali um deserto, pessoas que tu olha e diz, Deus, não tem como. De repente nem haverá outras pessoas, de repente tu olha para a tua própria vida e diga, Deus, eu não tenho mais solução. Eu não tenho mais como viver isso. De repente tu olha para a tua vida e acha que a tua vida está um deserto. Mas aqui a gente vê que Deus pode fazer um rio no meio do deserto. Deus pode trazer um rio em meio ao deserto. Deus pode trazer restauração aonde tudo está seco.
Outra coisa que ele está falando aqui do presente. Ele diz: Deus, continua a tua obra. Deus, não para a tua obra agora. Deus, muito obrigado por ter me trazido até aqui. Mas Deus, continua a tua obra. Aqui ele está falando sobre também uma continuidade. A restauração de Deus, a obra de Deus na nossa vida, ela não tem fim. Ela começa na nossa conversão e ela só vai parar no último dia da nossa vida. Foi interessante que nessa semana, né, eu tive uma oportunidade de passar a semana lá em Juí, no nosso seminário, onde a gente está fazendo a teologia, e lá estava o pastor Oswaldo. Quem é que conheceu o pastor Oswaldo? Isso aí, pastor Oswaldo, gente, que homem. O pastor Oswaldo está com 92 anos, mais de 60 anos de ministério como pastor, e como ele diria, pasmem céus e terra. Mas até nele, a obra vai continuar. Até nele, no último dia da vida dele, ele ainda continua sendo restaurado. Se até ele, um homem santo quase, imagina o que nos resta. O que resta pra gente? A gente estava falando nisso, né? Alguém aqui pratica esporte regularmente, assim? Não vale atleta final de semana. Não? Muito bom. Vou fazer uma pergunta aqui. O que acontece se vocês pararem de praticar o esporte? Se vocês pararem de treinar, achando, não, eu estou bem, ninguém me ganha, ninguém consegue me parar, não tem ninguém que ganhe de mim, então vou descansar agora. Vou descansar, não preciso mais treinar, porque, olha, estou bem já. Estou bem, não preciso mais. O que vai acontecer? O que vai acontecer num próximo campeonato, num próximo torneio? O que vai acontecer? Vai perder. Vai perder performance. Vai acontecer tudo isso. Porque a obra de Deus na nossa vida, ela não pode parar. Ela não vai parar, na verdade. É isso que acontece. A continuidade do que Deus começou, a obra que Ele começou vai continuar até a volta dEle. Até o dia que Ele voltar. E essa é a nossa certeza no futuro. Eu acho muito interessante que o autor ele traz até uma retrospectiva rápida aqui no verso 5. Ele olha para trás rápido, mas ele já continua para o futuro. Né? Ele fala, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. É interessante que na poesia hebraica, como um geral, ela funciona com alguns paralelismos, que chama, né? Então, às vezes o autor vai fazer um contraste, às vezes vai usar um sinônimo para representar algo, e aqui é isso que ele está fazendo. Aqui, nesse momento, ele está repetindo para poder afirmar uma coisa. Os que semeiam com lágrimas, os que choram enquanto lança a semente. Aqui ele está falando do passado difícil. É como se ele realmente dissesse, cara, foi muito difícil. Foi muito difícil. Esse foi um tempo doloroso, um tempo de muito choro, um tempo onde eu penei. Mas aí, logo depois, ele já traz a segunda ideia, onde ele reforça, com cantos de alegria colherão, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aqui ele reforça algo que agora tudo que aconteceu, tudo passou, tudo ficou no passado.
E agora eu estou vendo os frutos daquilo que Deus fez comigo. Eu estou vendo o fruto daquela dor que eu precisei passar. O fruto de tudo aquilo, de todo o desespero, de toda desesperança. O fruto de tudo aquilo que aconteceu, agora está voltando aqui. O fruto do que Deus fez, agora está aqui. Agora eu posso me alegrar de novo. Agora eu posso cantar de novo. Agora eu posso novamente entoar uma nova canção. Porque Deus fez tudo isso. Ele louva a Deus mais uma vez. Mais uma vez ele louva a Deus. Porque ele está vendo que Deus cumpre o que prometeu. Mas não é fácil. Em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 10 diz assim: assim diz o Senhor. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares por onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor. Essa é uma carta que Jeremias enviou para os líderes do povo lá na Babilônia. E mais uma vez, Deus reforça o amor dele. Mais uma vez, Deus dizendo: esse sofrimento, tudo isso que vocês passaram até aqui, tudo isso que aconteceu até aqui, tudo isso vai passar. E aqui a gente vê o cumprimento dessa promessa. Mais 70 anos antes. Eles precisaram ficar um tempo. Eles precisaram ficar um tempo até que, como diz em 2 Crônicas, a terra tivesse um descanso das maldades que eles cometerem. E aí, depois que a terra tem o seu descanso, Deus, na misericórdia dele, faz com que eles retornem. Deus cumpre as promessas. Tá, mas pode estar pensando agora, o que isso tem a ver comigo? Tá, isso aconteceu com Israel, mas e para mim? O que isso fala para mim hoje? O que Deus está fazendo por mim hoje? Mas na verdade, tudo isso que o salmista escreveu aqui, tudo que Deus fez por Israel, isso acontece com a gente hoje. Olha lá, abram comigo em Efésios capítulo 2. A partir do versículo 1. No Novo ou no Velho Efésios? Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos como os outros.
éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor, com seu grande amor nos amou. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. Isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Levi, tudo isso é graça de Deus. Levi, Deus nos tirou do nosso exílio, um exílio que nós mesmos causamos, um exílio dos nossos pecados, um exílio causado por eles. Os nossos pecados nos exilaram da presença de Deus, mas Jesus deu a própria vida, para que hoje a gente possa viver na presença dEle. Hoje Ele nos restaura, e restaura as pessoas à nossa volta. Ele nos restaura, torna isso visível, Ele torna isso um testemunho inigualável para as pessoas à nossa volta. Isso é Deus que faz. Deus restaura a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta. E sabe o que é mais incrível? Quem aqui já pegou um livro e foi ver quando não era o final? Alguém aqui já fez isso? Já fez, né? Às vezes está numa parte muito tensa ali. Gente, o que vai acontecer? Aí tu vai lá e, se tu não tem problema com spoiler, tu vai lá e salta para o final do livro para ver se vai ficar tudo bem. Gente, vou saltar agora para o final do livro. Apocalipse 22. Apocalipse 22 diz que Deus, Ele vai enxugar as lágrimas dos seus olhos. Deus vai enxugar toda a lágrima dos seus olhos. E não vai mais ter morte nem dor. Pois a antiga ordem, aquela ordem de Efésios 2, das potestades, dos príncipes, das potestades do ar, essa presente ordem passou. E agora a gente pode estar vivendo uma vida com Deus, pois a presente ordem passou. Eu não sei como está a tua vida hoje. Só Deus sabe, só tu e Deus sabem como está a tua vida hoje. De repente, tu está na primeira situação, tu já está louvando a Deus por tudo que tu fez, por tudo que Ele fez na tua vida. De repente, tu ainda está no exílio, tu ainda está afastado de Deus por causa dos teus pecados. De repente, tu está agora no presente e pensando, tá bom, Deus já fez o que precisava fazer na minha vida. Mas na verdade, Ele continua. Talvez tu foi liberto do exílio do pecado, tu foi liberto disso, mas em algum momento quis voltar. Em algum momento, como aconteceu com Israel, quando estava no deserto, ele diz, olha, eu acho que a vida lá estava melhor. Eu acho que eu quero voltar. De repente tu está assim hoje. De repente agora tu já está num outro momento em que tu olha para o passado, para o teu passado e pensa, Deus, obrigado. E agora, Deus, eu sei que tudo que eu passei até aqui, tudo que aconteceu comigo até aqui na minha vida,
foi Tu que fez para que eu pudesse estar mais perto de Ti. Deus, eu quero, Pai, continuar, que a Tua obra não pare na minha vida, que a Tua obra continue. Eu não sei como é a tua situação hoje. Eu não sei o que Deus está fazendo na tua vida, o que Deus tem falado contigo. Mas eu sei de uma coisa. Deus hoje, Ele quer tomar um lugar na tua vida. Talvez Ele nunca tenha tomado esse lugar na tua vida, talvez Ele já tenha tomado e tu decidiu voltar atrás. Talvez tu precise ser lembrado. Talvez tu precise ser lembrado de tudo que Deus fez. Talvez tu, na verdade, só precisa ser grato pelo que Deus fez na tua vida. Talvez hoje tu precise voltar para Deus. Independente de qual seja a tua situação hoje. Eu quero, enquanto o louvor vai tocando, quero te desafiar a tomar esse passo. Eu quero te desafiar hoje a abandonar o pecado, a abandonar tudo que aconteceu até aqui e seguir em frente. Eu quero te encorajar a talvez voltar. Eu quero hoje te encorajar a voltar de onde Deus estava te colocando. Eu quero hoje te encorajar a estar mais próximo de Deus. Eu quero te encorajar hoje a dar um passo e dizer: Deus, obrigado, Pai, porque eu não merecia isso aqui, eu não mereço a Tua misericórdia, mas mesmo assim, Tu é misericordioso. Deus, eu não mereço nada do que Tu fez por mim, eu não mereço nada, Pai, mas hoje eu quero te encorajar a dar um passo e te colocar na presença dEle, reconhecer: Deus, obrigado, eu preciso de Ti. Eu quero te encorajar isso hoje. Quero te encorajar a dar esse passo de fé, no nome de Jesus. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida.
reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Pai, agora eu quero orar, Pai, por a vida desses jovens que estão aqui hoje, Pai. Esses jovens, Pai, que de repente estão se sentindo longe de Ti, Deus. Esses jovens que podem estar se sentindo afastados de Ti, Pai. Mas que, Pai, o Senhor trouxe eles aqui hoje, Pai, para que eles possam ter um encontro contigo, Deus. Que eles possam se encontrar contigo, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, sobre a vida deles, Pai, que eles não precisem, Deus, passar por terríveis dores. Que eles não precisem, Pai, passar por essas dores para reconhecer, Pai, a Tua bondade. Que eles não precisem, Pai, passar por isso para reconhecer quem Tu és, Pai. Pai, que eles possam reconhecer a Tua bondade, que eles possam reconhecer, Deus, que Tu foi bom para eles ontem, Pai, que o Senhor é bom para eles hoje e que o Senhor vai continuar sendo bom, Pai. Que a Tua obra na vida deles não vai parar até o último dia, até a Tua volta, Deus. Que eles possam reconhecer quem Tu és, Pai. Que eles possam, Pai, se assentar perto a Ti, Deus. Que eles possam estar mais próximos de Ti, Pai. Que eles não consigam viver longe da Tua presença, Deus. Que eles não possam viver afastados de Ti, Pai. Porque, Deus, viver longe de Ti é muito difícil, Pai. Viver longe de Ti, Pai, é pesado, Pai. Deus, toma o Teu lugar na vida deles, Deus. Que o Senhor possa tomar, Pai, o lugar certo. Que eles possam, Pai, pedir, Deus, toma o Teu lugar na minha vida, Deus. Reina, Deus, sobre a minha vida, Pai. Deus, nós queremos agora, Pai, Te agradecer por tudo, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. No nome de Jesus, Deus. Amém. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só Tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só Tu és o caminho. Toma
sobre